santo nome, pensamentos e palavras. Que o Senhor, ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, que nos concentre agora nesse ensinamento e prepara desde já os nossos corações para nós estarmos louvando ao Senhor daqui a pouco, te adorando junto com a igreja. Aleluia. Nós agradecemos a Deus e pedimos que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, a responsabilidade é muito grande, né? Queria agradecer essa oportunidade que mais uma vez o pastor está me dando. Mas eu penso assim, nós vamos começar pelo casamento. E depois do casamento, quando nós dermos assim uma definição de Bíblia, da Bíblia, de acordo com a Bíblia, sobre o casamento, a gente vai poder entrar na questão do divórcio, tá? Divórcio para solteiros, ou seja, eu diria que o objetivo do nosso encontro é mais uma prevenção, né? É mais uma profilaxia para tentar fazer com que amanhã, no futuro, a gente não venha colher prejuízos daquilo que nós, por conta de um encontro como esse, a gente pensou, a gente refletiu, né? A gente sabe que muitos pais dizem assim: se eu tivesse a oportunidade que você teve, com certeza eu teria feito outras escolhas na vida. Isso não sei se ela está dizendo em relação ao marido ou em relação a outras escolhas, né? Mas nós temos essas oportunidades para a gente poder conversar de uma maneira adulta e de uma maneira responsável sobre essa questão que é tão preciosa para o Senhor e para o homem, mas é tão preciosa quanto complexa também, né? Porque é a união de duas pessoas, de duas histórias diferentes, de duas culturas diferentes, de duas famílias, né, diferentes. Então, eu quero falar com vocês, dividir primeiramente sobre casamento. E aí a gente vai, na medida do possível, a gente já vai entrando na questão do divórcio e das consequências que ele pode estar trazendo. E é melhor falar da prevenção a ter que falar logo das consequências, né? Por quê? Porque as pessoas dizem assim também: ah, mas eu vou fazer diferente. Eu já sei de tudo isso. Então não sabe não. Às vezes a gente pensa que sabe, mas na verdade não sabe. Então eu vou dividir com vocês, como nós não temos aqui, eu não trouxe em slides, eu vou então tentar trabalhar um texto da palavra de Deus a respeito do casamento primeiramente. Então vamos abrir um texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Eu só vou pedir, aqui tem água, né? Tá, obrigado. E aí nós vamos declinando esse texto, né? Esse texto é um texto assim, chave, né? Eu diria aqui que Deus, o Senhor, o apóstolo Paulo, ele faz uma teologia do que é o casamento na visão de Deus. Tá? E diz assim, capítulo 7 diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Tá? Então, nós temos aí uma máxima aí, né? O apóstolo Paulo, ele foi solteiro. Nós vamos fazer uma diferença entre optar a ficar solteiro e solteirismo. São duas coisas totalmente diferentes que a gente vai tentar trabalhar esses dois conceitos daqui a pouco. O que é solteirismo e o que é a opção de estar solteiro? O apóstolo Paulo, ele era celibatário, né? Tudo indica que ele não casou, tá? E ele então entregou a vida dele totalmente a serviço do Senhor, das missões, da obra de Deus, de tal maneira que tudo leva a crer
que ele não teve uma companheira, ele não casou, mas isso foi uma decisão dele, e a gente vai ver aqui no decorrer do texto. Diz assim: olha, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Quando ele está falando em tocar a mulher, é claro, é óbvio, né, que esse tocar é justamente no sentido de possuí-la, né, no sentido de tê-la ao meu lado, de tê-la também como uma companheira, não só uma companheira afetiva, mas uma companheira também sexual, certo? Então aqui não é bom que o homem toque mulher. E por que será que Paulo disse que não é bom que o homem tocasse em mulher, né? Por quê? Vocês concordam comigo que ele está escrevendo isso aqui inspirado pelo Espírito de Deus? Porque, na verdade, o casamento, ele implica numa série de coisas que a gente também vai ver no decurso do texto. Então, o casamento não é apenas eu diria assim, uma reunião de duas pessoas que do nada resolvem então juntar suas coisas e aí vamos pedir a bênção do pastor, a bênção do padre e aí vamos oficializar isso. Então não é apenas uma opção para sair da condição do solteiro, né, de estar solteiro, para uma condição de casado. Então, não é bem uma questão de mudança de estágio aí, mudança de fases da vida. Não é uma mudança apenas, ela é muito mais. Quando ele diz assim, que não é bom o homem tocar em mulher, ele já está, de alguma maneira, apontando para não é o prejuízo, mas está apontando para a seriedade da cumplicidade que envolve uma relação marido e mulher. Portanto, não é uma relação tão fácil como a gente costuma pensar que seja, por mais que a gente ame, por mais que a gente goste, entendeu? São duas culturas diferentes, são duas histórias diferentes, são duas pessoas que vieram de contextos, talvez social, contexto econômico, contexto de relacionamento totalmente diferente um do outro, entendendo? Então eu mesmo sou de Manaus, né, uma terra que faz um calor, mas não é igual esse, é muito pior, porque o calor de lá é um calor úmido, né? Então quando chove, eu sempre costumo dizer que lá não era para se habitar. Eu sou de lá e eu reconheço isso. O problema foram os portugueses quando chegaram lá, viram as Índias, então não se contiveram na sua volúpia e começaram a ter relação com as ilhas e surgiu o mameluco, né? Surgiu o caboclo e o mameluco, né? E aí não teve mais como voltar atrás e ali aquele polo, ficou habitado, porque o calor de lá é insuportável. Quando cai a chuva, você agora vai refrescar, piora, porque o calor de cima junta-se com o calor que vem de baixo, aí fica insuportável, aí não é fácil não. Então tudo lá tem que ser no ar-condicionado. O ventilador não dá conta, apesar ar-condicionado com ventilador também. Mas voltando para o nosso assunto, são duas culturas diferentes. Eu vim de lá e eu encontro a minha mulher aqui. Tá? Por mais que a gente se ame, por mais que a gente se amasse, a gente vai passar por aqueles momentos que eu costumo sempre dizer. O casamento ele passa por 4 fases. A primeira fase é a fase do encontro. É a fase onde nós estamos ainda, como diz na linguagem popular, né? É a fase de você curtir um ao outro, tá? É a fase onde você está namorando, né? E essa fase, ontem mesmo eu celebrei um casamento atípico. Um casamento bem atípico. Depois eu vou explicar por que foi atípico. Tá? Foi inédito esse casamento. E aí eu disse que hoje vocês estão começando uma nova etapa na vida de vocês, que é, aliás, a primeira etapa desse relacionamento que se chama encontro. Vão viajar, vão para Cancún, no México, vão voltar, vão contar os presentes e tal, e vão passar talvez aí 4 anos contando os presentes e celebrando como é que foi aquela noite tão especial, com festa e tudo mais. Mas depois dos 4 anos, ou 5, ou 6, ou até menos, as diferenças começam a aparecer.
E no momento em que as diferenças começam a aparecer, é aí que o conflito começa a acontecer também. E aí nós estamos diante de um desafio. Ou você resolve essas diferenças, leva essas diferenças para o diálogo, para a compreensão, ou então você empaca no meio delas e aí o casamento pode ser dissolvido. Por quê? Porque as diferenças sobrepujaram aquilo que eles estavam celebrando em comum no primeiro dia que eles, na noite que eles resolveram oficializar aquela escolha. Todo casal, eu juro fidelidade em todos os momentos, tanto na pobreza, agora a pobreza não, porque a gente não aceita mais, né? É só na riqueza, e também porque a possibilidade de pobreza não vai existir mais. Então, e aí a gente vai, né? Então, e de repente aquilo que eu sempre costumo dizer, né? O laço de ternura que os uniu, 4 anos depois se tornou um laço de tortura, porque ninguém mais está, as diferenças estão sobrepondo aquilo que eles celebraram em comum. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não é bom que o homem toque a mulher, por quê? É um desafio, é maravilhoso, é lindo, é plano de Deus, mas vocês vão ver o seguinte: para que o casamento ele venha a acontecer e ele venha a se concretizar naquilo que ele se propõe, tem que haver aqui, você logo vão perceber no texto, uma disposição para abdicação, para eu abdicar. Todo mundo comigo? Disposição para abdicar, tá? Se não houver essa disposição para eu abdicar, para eu ponderar, para eu poder refletir, pensar e repensar, se eu não tiver essa disposição, é melhor que não case. É melhor que não case. Está entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, a união entre um homem e uma mulher exige de ambos uma disposição para abdicação, porque vai haver momentos em que eu terei que abdicar e ela também terá que abdicar. E abdicar não é tão fácil para uma pessoa que tem um temperamento forte. Para uma pessoa que ela diz, isto aqui é de barro e ninguém faz ela mudar de ideia. Se você é esse tipo de pessoa que diz que isso aqui é de barro, quando todo mundo está dizendo que isso aqui é de madeira, então o mandamento do apóstolo é esse: não case. Não case. Sabe por quê? Porque você vai trazer prejuízo para você, prejuízo para os filhos que vão nascer, prejuízo para os pais do noivo, da noiva, ou do marido, ou da mulher, e prejuízo para você mesmo. Resultado, no final das contas, então é uma soma, entendeu? De tantos prejuízos que a gente teve, que agora, então eu diria o seguinte, que antes do divórcio, baseado no que Paulo está dizendo aqui, é melhor você trabalhar mais preventivamente essas questões aí, porque vai evitar sofrimento, com certeza. Então é isso que Paulo ele está dizendo aqui, olha, não é bom que o homem toque mulher, mas ele vai dizer assim, por causa da prostituição, ou seja, da impureza, algumas traduções falam de impureza. Quando nós falamos de impureza na Bíblia, ela tem um sentido muito amplo, porque impureza significa lasciva. Lasciva significa desejo obstinado, ou desejo compulsivo, tá? Então, e desejo compulsivo, desejo obstinado, está relacionado à questão da sexualidade. Então, tudo que nós falamos de impureza na Bíblia é praticamente voltado para a questão da sexualidade. Tem os compulsivos sexuais, tem os compulsivos masturbatórios, então tem vários tipos de compulsões aí, tem as compulsões fetiches, tem as compulsões voyeuristas, tem vários tipos de compulsões, está entendendo? Então, já que você é um compulsivo, ou seja, então o compulsivo, ele não vai conseguir administrar o seu desejo. Existe uma diferença muito grande entre desejo
e uma compulsão. O desejo, todos nós temos. A compulsão é um desejo exagerado, que já leva para uma volúpia. E o que seria volúpia? Volúpia seria um desejo sexual exagerado, está entendendo? Então ele diz assim, olha, por causa das impurezas, e aí nós podemos enumerar, vocês, na medida que eu vou falando, vocês já vão fazer as associações, com certeza, né? Quando eu falo de impureza sexual, aí você vem então aí e faz uma relação de coisas, e ele diz assim, por causa da impureza, aí é bom que o homem tenha assim a sua mulher, e a mulher o seu marido. Então veja bem, aqui já começa algo que exige de nós, de alguma maneira, abdicação, exige de nós entrega, exige de nós, sabe, essa disposição de se doar, de se dar. Se você não tiver essa disposição, então você está prestes para casar, então adia o casamento, repense tudo, depois casa, ou então, sabe, é melhor então eu pensar melhor. Agora, a sexualidade, na visão de Deus, baseado no que Paulo está dizendo, ela não é algo que o homem possa se tornar escravo dela. A sexualidade, ela não é algo que pode, uma necessidade, é isso que eu quero falar, não é uma necessidade sine qua para o homem, não é uma necessidade sine qua non, ou seja, o homem não consegue viver sem sexo. Mentira isso não corresponde com a verdade, porque senão Paulo não teria dito isso, ou eu teria que estar explicando isso de uma outra maneira. Então, na verdade, ele está dizendo assim que a possibilidade de se manter virgem é possível tanto quanto você permanecer casado. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que a sexualidade ela pode ser administrada, não contida, porque quando nós falamos de contida, a sexualidade contida, nós estamos falando de alguma coisa mais que está no recalcado, e isso é coisa do solteirismo e não da opção de estar solteiro. Todo mundo comigo? Então, quando eu falo de contida, você já está levando algo mais assim para o inconsciente, aí você já não está mais falando de temperança, domínio próprio, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quem não consegue, aí é melhor que ele tenha a sua esposa e ela o seu esposo. Portanto, a sexualidade, ela faz parte do plano de Deus, tá? E ela é vivida numa relação legítima do casamento. O casamento, na verdade, é assim, o que nós fazemos na igreja, oramos e tal, aquilo é apenas um ato solene para ser registrado, mas o casamento ele vai sendo construído. Por que nós temos dificuldades de fazer casamento de pessoas que já estão amasiadas? Tá? Isso é uma questão, cada caso é um caso, porque elas já estão casadas, entendeu? E aí o que nós podemos fazer? Eles têm que regularizar a situação deles perante a sociedade civil e depois nós oramos por eles, entendeu? Mas hoje mudou muita coisa, tem pessoas que já vão com filho e tudo mais, ainda fica com véu, guinalda e tudo mais na igreja, com o buquê, joga para trás, né? O buquê depois da festa. Então, mas o próprio vestido branco significa pureza, né? Que ninguém, nenhum homem a tocou, entendeu? E o véu também tem todo esse simbolismo de que ela foi guardada para ele, mas até provar o contrário, eu acredito que são virgens, não é verdade? Eu fiz outro casamento de dois jovens, ela tem 28, ele tem 32, eu pressuposto que os dois são virgens, entendeu? Eu tenho que fazer esse pressuposto, senão eu vou entrar numa paranoia moral, né, pastor? Eu entro numa paranoia moral, então é melhor peque, entendeu? Se é confissão, amém, glória a Deus, e vão pedir perdão de Deus, mas se tornou público, aí você coloca a consciência do pastor numa situação muito delicada, e a consciência da igreja também. Então, veja bem, a sexualidade é algo que está presente, e daqui até o versículo 8, ele só vai falar disso.
esforço principal no relacionamento, e não é. E não é, não. Tem muito mais coisas que ele vai mostrar aqui para frente. Uma das coisas que ele vai dizer é assim, olha só, veja bem. O marido concede à esposa o que é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. É claro que a mulher não só tem esse dever sexual comigo enquanto marido, e nem eu tenho somente esse dever sexual com ela, entendeu? Quando eu falo de dever, e aqui Paulo fala de dever, é de uma maneira geral, é de um modo geral, existem vários deveres, entendeu? Nós temos agora, nós queremos, na hora do divórcio, nós só queremos o quê? Os nossos direitos, não é verdade? A gente briga pelos nossos direitos, e os deveres, acabou, não é verdade? Porque os deveres estão aqui, ó. A partir do momento em que eu convidei uma pessoa para viver comigo, eu passo, e isso independente de estar oficializado ou não, do papel, o papel é uma coisa que só está ali para registrar, né? Mas eu tenho um compromisso, eu tenho agora um dever para com esta pessoa que eu estou tirando da casa dela para viver comigo, tá? Agora, para eu poder realmente cumprir com os meus deveres, e a gente poderia enumerar quais são os deveres do marido para com a mulher, entendeu? Quais são os deveres do marido para com a mulher? E quais são os deveres da mulher para com o marido? Será que esses deveres só são sexuais? Claro que não. Claro que não. Quando nós dizemos que a gente promete fidelidade, tanto na doença quanto na saúde, isso quer dizer o seguinte, que se um dia minha mulher adoecer, eu tenho um dever, entendeu? De dar todo o suporte emocional e material para ela se sentir bem, para ela viver bem. Isso é um dever que eu tenho, entendeu? Ninguém me obrigou a isso, ninguém me pressionou a isso. Eu, com livre e espontânea vontade, escolhi esta mulher, entendeu? E com ela agora, a partir de hoje, eu tenho deveres com ela. E a mulher também tem deveres, entendeu? Tem deveres. E aí, entra uma série de coisas. Por exemplo, né? O pastor aqui, ele é advogado, e ele pode até confirmar se ele está por dentro disso, mas na Igreja Católica, um casamento, ele para ser consumado, a noiva diz assim, meu casamento foi consumado, ele tem que ter chegado ao ápice da relação sexual. Nesse período, estou falando da Igreja Católica, direito canônico, nesse período, se o rapaz apresentou, ou ela apresentou, alguma dificuldade na área da sexualidade, que impossibilitou de uma entrega a ele e de uma entrega a ela pode recorrer à igreja, baseado no direito canônico, ela pode pedir anulação do casamento. Eu não sei como é que é isso na área civil. Eu acredito que até tem alguma coisa nisso também, tem, né? 6 meses, tá, a gente resolveu casar, tá, mas ele vive de um lado e vive do outro. Como você é padre, agora eu sou freira, então nós não casamos para ser padre, aqui nós não casamos para criar um convento, nós casamos para formar uma família, e no prazo de 6 meses, se isso não foi consumado, então o casal, que está sendo lesado, ele pode pedir a anulação do casamento. Tanto é a seriedade desse dever. Então, às vezes a gente pensa assim, dever é sexual, não é só sexual. Dever em todos os sentidos. Tua esposa está lá, oi amor, eu estou aqui e está chovendo, eu não sei como sair daqui, e onde você está? Eu estou em casa, eu estou cansado, tem como você... não, pega o trem para qualquer coisa, mas eu não vou te pegar aí não. Errado. Vai lá e pega ela. Vai pegar ela. Entendeu? Vai pegar ela. Entendeu? Vai pegar. Por quê? Porque isso é um dever. Você não vai deixar a tua esposa num ponto de
ônibus sozinho, debaixo de chuva, meia-noite, você não pode fazer isso. Eu diria que é uma falta tão grave quanto uma entrega sexual. Depois de qualquer coisa que eu não estiver falando adequado dentro do que é esperado, o pastor conserta depois. Entendeu? Eu dou essa liberdade. Irmãos, aí ele vai dizer assim, olha, tem que haver uma disposição para essa abdicação. Por quê? Porque ele mostra aqui, olha só, a mulher não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e se o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e se a mulher. Ontem, eu fui ao casamento e aconteceu um fato, né? Cheguei, peguei um filho meu, para ele dirigir o carro, porque essa semana eu passei por um estresse, mas nada grave. E aí eu disse assim, ei amor, eu troquei de gravata, porque essa gravata ela faz um nó, ela não faz aquele nó bonito, né? Aquele nó assim caído. Aí eu pus outra gravata. E aí eu disse assim, amor, e essa gravata tá boa? Ela disse, horrorosa, pode tirar. Tirei, e o menino observou, ele fez essa leitura. Disse assim, eu tenho que pensar se onde eu vou casar mesmo. Tenho que pensar onde. Por isso pode ser pequeno, não é verdade, pastor? Mas isso às vezes se torna grande na medida em que você diz assim para a tua mulher, pô, amor, não gostei desse vestido. Mas o gosto é meu. Pronto. Tudo bem, ela tem identidade, não quer dizer que essa abdicação é se anular como pessoa, não é nada disso, pelo contrário, a tua identidade é mantida, mas eu disse, tem que haver uma porcentagem de disposição para a troca. Se não houver essa disposição, não casa. Se você não gosta de ser chamado a atenção, se você não gosta de que alguém diga para você, olha, essa gravata está feia, se você é o tipo da pessoa que não aceita a opinião dos outros, não é da tua mulher que você vai aceitar, por mais que você a ame. No primeiro momento que você te aceita, eu amo e tal, tudo é fachada, porque depois ele começa então aí pronto, não gostei dessa roupa, tá bom, não gostei disso, então é claro que tudo nós devemos guardar as devidas proporções. Aqui no texto, tudo está claro para mim, eu diria que nem está implícito isso, está absolutamente explícito. A cumplicidade, então, disposição, cumplicidade, são duas coisas que estarão fazendo parte de uma relação a dois. Se eu não estou aberto para essa disposição e para viver essa cumplicidade, quando eu falo em cumplicidade, eu estou falando em cumplicidade em troca, mas em cumplicidades que agregam e não cumplicidades que subtraem. Porque se é cumplicidade que subtrai, aí já mexe com a tua identidade. Por exemplo, eu já tinha, uma vez, eu ouvi de um menino, há muitos anos, eu perguntei, seu pai faz o quê? Eu estava fazendo estágio numa escola, eu perguntei assim, seu pai faz o quê? E ele disse assim, meu pai, ele faz rolo. Mas rolo, eu coloquei na minha cabeça, rolo, eu pensei que era rolo, né? É um pouco de rolo, eu disse, mas rolo do que assim? Que material é esse? Olha, o garoto, eu disse, me explica melhor o que é esse, mas rolo na minha cabeça era um tipo de rolo, era algo que rolava, né? Exatamente, rolo de pano, rolo de juta, né? Quem trabalha com juta usa muito a palavra rolo, né? Joga esse rolo de juta para cá, que é o fardo de juta, né? Rolo de linha e tal. E eu pensei que ele fazia isso. Aí ele disse assim, não, meu pai faz o seguinte, ele diz que conserta a televisão, mas ele não conserta.